E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do nosso projeto. Aqui quem fala é o Nicolas. No último vídeo a gente aprendeu a importar o XML para o banco a partir da interface. E nesse vídeo a gente vai trazer os dados para nossas tabelas do Qt Designer, criado lá com o PySide 2, tá? Então, se você quer aprender a utilizar a tabela, sempre teve curiosidade de aprender a utilizar, a gente vai aprender aqui a Q-Tree Widget e a Q-Table View. Então já deixa o like no vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para dar um apoio e bora pro vídeo, tá? Então aqui no nosso main window, né, eu vou ocultar aqui para ficar mais fácil a visualização dos métodos que a gente criou, né? Então a gente aqui criou dois, né, um para abrir o arquivo e o outro para importar o XML. Agora a gente vai criar aqui umas tabelas. Então a primeira que a gente vai criar é table stock self pass e a outra table saída, que vai ser aquela que vai dar saída das notas. E a outra vai ser a table geral, né, que é aquela tem tudo, né? Então table geral. Então vai ser essas tabelas que a gente vai criar. Vamos colocar um pass por enquanto aqui, um pass que a gente vai desenvolver cada uma delas, tá? Aqui, né, table stock vai ser a nossa TW stock, como a gente renomeou lá, né? Então, como a gente colocou uma cor branco, então a gente também consegue mudar o estilo aqui, né? Como a gente muda lá Change Style Sheet no Qt Design, a gente também consegue trocar aqui facilmente quando quer dar um efeito, quando clicar mudar a cor do botão, também ficar fixa a cor do botão, ou mudar a cor de um texto. Então vamos selecionar ela aqui, Set, né? Style Sheet, né? Você consegue ver aqui, ó, Style Sheet. Então vamos deixar ele com uma cor aqui. Eu acho que eu já deixei a cor branca, se eu não me engano. Vamos olhar aqui na nossa interface. Eu acho que já está a cor branco, né, na nossa tabela. Só para confirmar. Não colocamos, poderia colocar aqui direto ou colocar aqui também. Eu vou mostrar para vocês como coloca aqui, tá? Então, para colocar bem fácil, aqui coloca lá color, por exemplo, FFF, que é o branco. A gente pode colocar um font size também. A gente pode alterar daqui sem usar o Qt Design, é outra opção para você fazer. E aí você já aprende. É só fazer isso aqui e já está pronto aqui o nosso estilo. Já vou colocar a cor do texto branco. Então agora a gente vai ter que colocar o nosso cabeçalho também em preto, né? Então eu vou copiar aqui que é o mesmo, praticamente o mesmo código. A única diferença é que é o key header view, que é o cabeçalho, e a gente vai colocar ele numa cor preto, porque senão quando a gente não vai enxergar nada lá, né? Vai ficar tudo branco o texto inteiro, tá? E então a gente vai deixar dessa maneira. Então agora a gente vai alimentar a nossa tabela. Como que a gente faz isso? Primeiramente a gente vai precisar instalar uma biblioteca chamada pandas, né? Pip install pandas. Então você instala o pandas aí. Eu vou instalar aqui. Então ele terminou de instalar, agora eu vou vir aqui em cima e vou importar aqui, import SQLite 3, né, que eu vou precisar, e import pandas SPD. Então a gente vai utilizar o pandas para fazer a leitura do nosso banco de dados, é uma maneira mais fácil que tem, tá? Para a gente pegar os dados aqui, então você já vai aprender uma maneira bem legal de fazer. E vamos criar uma conexão. Então a conexão CN vai ser igual SQLite 3.connect, né, que a gente vai conectar no nosso banco. Aqui a gente vai passar o nosso do banco, que é o system.db. Criamos uma conexão aqui usando o SQLite. Agora a gente vai fazer uma query no banco utilizando o pandas. Então, só colocar result, uma variável result, igual pd.read SQL query. Fazendo isso, a gente vai passar aqui um comando SQLite, né? Select tudo, né? All from notas, que é a nossa tabela, where saída, data de saída, igual a branco. Por que igual a branco?
porque a gente só quer o que está no estoque, não o que deu saída. Então, aqui eu vou colocar a nossa conexão, né? Porque ele vai precisar de uma conexão e vai trazer o resultado aqui. Então, eu coloquei que só apenas as notas que não deram saída, ele vai trazer aqui para mim, tá? E aí eu vou transformar esse result, né? .values, .toList, que eu vou transformar ele em uma lista de dados que vai servir para a gente alimentar a nossa tabela, tá? Aqui eu vou colocar uma variável self.x, vai ser igual nada. Vocês vão entender por que já já. Que é para eu agrupar os dados. Para alimentar os dados da tabela, a gente precisa fazer um for loop, só que também a gente viu que tem um item para adicionar um nível. Então a gente consegue adicionar um nível, né? Adicionar usando o K3 widget item para colocar um nível lá quando tem mais de um elemento. Então a gente faz isso aqui, ó, for e result. Pode parecer um pouquinho confuso, mas vocês vão entender. Agora aqui a gente faz o check, né? Check para identificar a mesma nota, né? E adicionar um nível. Que é quando tem mais de um item na nota. Então a gente vai checar aqui if o i0, né? Que é a nota fiscal, foi igual self.x. Beleza. Fez isso, o que ele vai fazer? A gente vai usar o Q3 widget item aí self.campo e então a gente vai adicionar, ele vai identificar se tem mais um nível, ele vai adicionar um item embaixo e agrupar aqui o campo, tá? Se for caso ao contrário, né? Else, se não, ele vai pegar o self.campo igual Q3 widget item self.tw stock e então, caso ao contrário, ele vai apenas adicionar um item na nossa tabela de estoque. Só isso, tá? E aí aqui a gente vai vir em self.campo e vamos adicionar aquele checkbox lá, né? Que você viu para a gente utilizar, self checked state. Então é dessa maneira que a gente adiciona um checkbox dentro dessa tabela, que vai pelo item, né? Cada item a gente vai adicionar o checkbox e o checkbox adicionar no primeiro campo. Você pode adicionar em vários campos, então o 0 quer dizer que é a primeira coluna lá do campo. Então isso a gente vai usar o qtcore.checkedstate e vamos iniciar ele como unchecked, tá? Fazendo isso daqui, você vai adicionar um item na tabela e vai adicionar um combo box. Aqui em cima não precisa adicionar, senão ele adicionaria um checkbox em cada um dos itens do subnível também, né? Aqui é só o subnível. E aí a gente vai colocar aqui para fazer o check self.x vai ser igual o i0. Para quem está começando pode parecer um pouco confuso, mas se vocês debugarem aqui e ver na tabela, você vai entender o que está acontecendo. Tá? Então, estou adicionando um item na tabela, aqui adicionando um nível. Então, já comentei aqui para vocês entenderem melhor. Fazendo isso aqui, eu já adiciono na tabela. E aí, outra coisa que eu quero mostrar, que é self, que é colocar um nível aqui, não, ele sortear, sortear como fala, sorting, que é para ele ordenar as notas, tá? Então a gente vai ordenar aqui true. Outra coisa também que eu quero fazer é dar um resize nessa coluna para que ela fique do tamanho de cada campo. Para fazer isso a gente também tem que usar um for loop, né? E colocar o tamanho do campo. Então a gente tem do 1 ao 15, são 15 campos. Self.tw stock.resize size column contents, ele já apareceu aqui o i. Então cada coluna que ele tiver, a primeira coluna 1, 2, 3, ele vai dando um resize de acordo com o content lá no nosso campo para que ele fique certinho, tá? Fazendo isso daqui, a nossa tabela está pronta, né? Aqui table stock.
e vamos testar para ver se vai funcionar ela para a gente seguir para as outras. Self.table. Deixa eu ver. Opa, estou colocando no lugar errado, tá? Aqui é o nosso login. Fica assim minimizado porque a gente não vai utilizar ele agora. Self.table. Table stock. Quando a gente abrir ele, ele deveria alimentar automaticamente, tá? Então vamos lá, admin 1, 2, 3, que a gente colocou, lugar, table, aqui, olha lá, ele deu uma falha aqui porque eu cometi um erro nesse código, tá? Então a gente já vai consertar isso. Então vamos fechar aqui e ver qual foi o erro que eu cometi, deixa eu ver, a tabela tá certo. Aqui, ó, result é igual result values. Então eu não atribuí aqui a variável, então por isso que ele não transformou na lista. Então agora deve funcionar. Vamos ver. Tables. Aqui, ó, tá a nossa tabela já com um nível. A única coisa que ele tá preto aqui, né? Eu coloquei branco, mas ele não adotou. Então vamos ver aqui por que ele não ficou com a cor branca. Eu já descobri aqui, quando a gente aplica o style sheet aqui no elemento, a gente coloca aqui um U e dá um espaço. Então a gente até pode melhorar isso deixando aqui tudo numa linha só. Vou copiar daqui, né? Não precisava duas linhas para isso. A gente pode copiar aqui, né? Ou se quiser quebrar aqui também, né? Colocar um /n, mas vamos deixar aqui mesmo numa linha só e vamos tirar aqui essa que já não precisa mais daquela linha. Vamos salvar que isso já deve resolver. Então, vamos ver se ficou branco, espero que sim. Tabelas. Aqui, prontinho, ficou aqui e com tamanho também. E perceba que aquela parte do item, né, ó, ele agrupou aqui, ó, essa nota 349 tinha 3 itens que foram agrupados aqui para que seja a mesma nota, tá? Então no próximo vídeo eu vou encerrar o vídeo por aqui porque ele ficou bastante longo e no próximo vídeo na sequência a gente vai fazer essa tabela aqui e depois alterar os valores por essa, finalizando na outra que é a tabela geral, que vai ter o gráfico e geral Excel, tá bom? Te aguardo no próximo vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha aí, compartilha com os amigos e comente se ficou alguma dúvida, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.